Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Hoje, então, nós vamos estudar a nossa aula número 24 da disciplina de Geografia. Então, antes de começar, sempre com o material junto, caderno, lápis e borracha, para vocês irem fazendo as anotações durante a nossa aula. Hoje, então, nós vamos ver sobre sustentabilidade e reciclagem. Nós estamos tendo algumas aulas sobre meio ambiente, sobre educação ambiental e hoje, então, nós vamos ver sobre esses dois termos, sustentabilidade e reciclagem. Os objetivos da nossa aula: compreender os conceitos de sustentabilidade e reciclagem, identificar atitudes sustentáveis no cotidiano, reconhecer a importância da reciclagem, relacionar a reciclagem às atitudes de sustentabilidade e identificar a importância da separação dos diferentes tipos de materiais para a reciclagem. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da sustentabilidade e da reciclagem. As duas andam bem juntinhas quando o assunto é meio ambiente. Primeiro, nós vamos ler um texto e vamos pensar um pouquinho sobre ele, ok? Então, vamos lá. Poluir... o título, né, prof? Esquecendo. Então, o título do texto é Quem ama, cuida e preserva. Então, vamos lá. Poluir, destruir, desmatar, desperdiçar o que a natureza tem. Acaba fazendo mal a gente, pois a gente é da natureza também. Cada jardim é um pequenino pedacinho do mundo. Cada pedaço do mundo é como um jardim. Se cada um fizer o seu pouquinho no seu canto, o grande jardim que é a Terra poderá viver mais e melhor. Aqui, então, nós temos um trecho de um texto que foi extraído do Aurélio com a turma da Mônica. Essa é apenas uma parte dele, que então ele nos diz o quê? Se eu faço mal à natureza, se eu não cuido do meio ambiente, eu estou fazendo mal a mim também. Pois, afinal de contas, nós estamos no meio ambiente, nós fazemos parte da natureza, certo? Tanto as florestas, os animais, quanto os seres humanos, todos fazem parte do meio ambiente, todos fazem parte do planeta Terra. Então, a nossa casa, um jardim que a gente tem na nossa casa, é um pedacinho do mundo. E cada pedacinho do mundo forma um jardim também. Então, se cada um fizer um pouquinho no seu canto, lá no seu jardim, na sua casa, e esse fazer um pouquinho é ter o seu jardim, mas também é cuidar do meio ambiente, ter atitudes sustentáveis, atitudes que economizem recursos da natureza. Esse pouquinho que cada um pode fazer vai ajudar toda a Terra, todo o planeta Terra, que é um grande jardim que vai viver muito melhor, mais e muito melhor. Então, cada um faz o seu pouquinho. Se cada um fizer um pouquinho, vira muito, vira bastante, não é verdade? Então, vamos lá para a gente entender um pouquinho melhor. Sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tem relação direta com as nossas atitudes. Como que são as nossas atitudes sustentáveis? Um banho mais rápido, fechar a torneira quando não está usando, reaproveitar materiais e reciclar são atitudes simples e sustentáveis. Então, quando a gente fala em ter uma atitude sustentável, a gente pensa, meu Deus, o que é isso? É muito difícil. E não é. É o banho mais rápido, se eu vou escovar os meus dentes ou lavar a louça, fechar a torneira enquanto eu não estou usando a água, reaproveitar os materiais. Lembram que na nossa aula anterior a gente falou sobre os 5 R's? Um deles era reaproveitar, reutilizar os materiais. Ou se a gente também não consegue reutilizar tudo, mas então enviar para reciclagem. São todas atitudes simples que fazem parte do nosso dia a dia, dos nossos hábitos, hábito de tomar banho, de escovar os dentes, Produzir lixo, todos nós produzimos, querendo ou não, a gente acaba, quando vai comer algo que está numa embalagem, a gente tem ali, um material que a gente pode chamar, de lixo, mas que a gente pode enviar para reciclagem ou reutilizar de alguma forma.
A sustentabilidade é um equilíbrio entre aquilo que realmente precisamos e o cuidado com o meio ambiente, para que só seja retirado dele o que realmente é necessário. Então, será que eu preciso de um banho de 30 minutos ou eu preciso de um banho de 10? O de 10 faz a mesma coisa que o de 30, então eu posso mudar esse hábito. Quando eu vou escovar os dentes, se eu não estou utilizando aquela água, ela não é precisa ser gasta. Então, eu posso fechar a torneira e isso em outras situações também. Então, são atitudes simples, que é então o equilíbrio entre o que eu realmente preciso e o que tem no meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente. E ali eu consigo então ter essas atitudes sustentáveis. Pequenas mudanças fazem grande diferença para a sustentabilidade do meio ambiente. Quando temos atitudes sustentáveis, estamos cuidando de nós, dos outros e das futuras gerações. Então, por que pequenas mudanças? Porque a gente pensa assim, tá, mas se eu tomar um banho mais rápido, mas só eu, que diferença vai fazer? Mas se for você, as pessoas que moram com você, as outras pessoas da sua família, as pessoas da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país, se cada um economizar um pouco, olha quanto vai sobrar, quanta água vai ser economizada, quanto recurso vai ser economizado. Então, sim, são pequenas mudanças, não precisa ser nada radical, mas pequenas mudanças, se cada um fizer alguma mudança, sim, nós teremos atitudes sustentáveis que vão ajudar muito o meio ambiente para nós e para as gerações futuras também. Uma das ações sustentáveis mais importantes para o meio ambiente é a reciclagem. Então, reciclar é uma atitude sustentável, muito importante para o meio ambiente e que também é algo simples. Você já ouviu falar sobre ela, não é mesmo? Então, acho que a gente já falou em aulas anteriores também sobre a reciclagem e hoje, então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre ela, ok? Vamos lá, então. A reciclagem é responsável pela transformação dos materiais, o lixo, que seriam jogados fora para se tornarem novos produtos. Dessa forma, nós não precisamos retirar novas matérias-primas da natureza, pois podemos reciclar e usar várias vezes os mesmos materiais. Por exemplo, se eu reciclo papel, em vez de eu enviar lá no lixo comum, eu reciclo, ele vai para a reciclagem, ele se transforma em um novo papel. Se eu reciclei aquele papel que já existia e agora ele é novo novamente, o que acontece? Lá na floresta, muitas árvores não precisam ser derrubadas para fazer um papel novo, porque eu estou reciclando, reutilizando aquele que já existe. Então, eu não preciso pegar um recurso, uma matéria-prima nova da natureza para fazer aquele material. A mesma coisa acontece com o plástico, com as latinhas de alumínio, com o ferro e tantos outros materiais que podem ser recicláveis. Às vezes eles vão se tornar novamente aquele material, por exemplo, o papel vai se tornar um papel novo. O plástico ele pode se tornar uma garrafa plástica novamente, como ele pode se transformar em outros objetos de plástico. Mas, mesmo assim, eu não preciso pegar lá da natureza, lá da floresta, para ter um produto novo. Eu posso sempre usar o mesmo material e isso é uma atitude muito importante para a sustentabilidade do nosso meio ambiente. Até o material ser reciclado, ele passa por várias etapas. A mais importante, pois é onde tudo começa, é a coleta seletiva. O que é a coleta seletiva, então? Nós, na nossa casa, separamos então o lixo reciclável, o lixo que vai para reciclagem, o material, ok? E colocamos lá na frente da nossa casa e a coleta responsável, né, as pessoas responsáveis por recolher esse material, levam então para os lugares que vão separar esse material e vão enviar para os locais corretos. Em São Bento do Sul, a coleta seletiva é realizada uma vez por semana. A coleta seletiva, então, é aquele dia em que é levado apenas o material reciclado, ok?
São recolhidos diversos tipos de materiais recicláveis que são doados para a cooperativa Catadores Coopercat SBS, que então no nosso município a coleta seletiva, o material então vai todo para essa cooperativa, onde então os materiais são selecionados, são separados e recebem o destino correto, se ele vai para alguma indústria, se ele vai para alguma outra cooperativa, então lá ele tem a sua destinação, ok? Aqui então, para a gente saber bem certinho qual dia que eu vou colocar meu material lá na frente da minha casa para coleta, a prof colocou aqui o cronograma da coleta de São Bento do Sul de acordo com o bairro, ok? Então aqui, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado são feitas então as coletas seletivas. Vamos ver lá então. Na segunda-feira é feito no centro, no bairro Brasília, Progresso, Rio Vermelho Estação e Rio Vermelho Povoado. Então, se você mora em alguns desses bairros, né, preste bastante atenção no dia do seu bairro. Na terça-feira, no centro novamente, no Alpine, no Bremerval, Cruzeiro, Oxford, Rio Negro e Lençol. Na quarta-feira, centro, Bela Aliança, Centenário, Dona Francisca, Mato Preto e Progresso. Na quinta, centro, 25 de julho, Colonial, Oxford, Rio Negro e Xirão. Sexta-feira, centro, Serra Alta e Mato Preto. E no sábado, centro e Xirão. Ali a gente viu que tem alguns dias que se repetem, que às vezes são bairros muito grandes, que então em um dia é feito uma parte e outro dia é feito outra, ok? E em qual dia da semana é realizada a coleta no seu bairro? Você conseguiu identificar aí o seu bairro, o nome do seu bairro e qual dia então é feita a coleta seletiva? Se você e a sua família já fazem a separação, você já deve saber. Se vocês ainda não fazem, é hora de começar e olhar com bastante atenção qual é o dia da semana, então, da coleta seletiva no seu bairro, que eles, então, vão passar na sua rua, fazendo, então, o recolhimento desse material para enviar para a reciclagem, ok? Os materiais recicláveis, eles precisam ser separados corretamente. Para ajudar na separação, existem lixeiras com cores que indicam qual é o tipo de material que pode ser colocado nela. Vamos conhecer quais são as principais cores e os materiais corretos de cada lixeira? Então, às vezes a gente está numa praça, na nossa escola, e tem lá várias lixeiras e cores diferentes. E a gente fica, né? E agora? Em qual que eu vou jogar? Cada tipo de material é uma cor diferente. Então, vamos ver aqui quais são então. A lixeira vermelha. Na lixeira vermelha são colocados objetos feitos de plástico. Por exemplo, garrafas, potes, sacolas, embalagens de alimentos e cosméticos, entre outros. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, na lixeira vermelha, nós colocamos os materiais de plástico. Na lixeira amarela. Então, na lixeira amarela, nós vamos colocar os objetos feitos de metal, como as latinhas de alumínio, as embalagens de enlatados como milho e ervilha, por exemplo, latas de óleo e leite em pó, entre outros. Então, tudo que for de metal, nós vamos colocar na lixeira amarela. Na lixeira azul, então, nós vamos jogar os papéis, jornais, revistas, papelão, embalagens, entre outros. Então, tudo que for de papel, seja um jornal, seja o papelão, que é um pouco mais grosso, mas são papéis. Então, todos esses papéis vão lá na lixeira azul. A lixeira verde, então, é para os objetos feitos de vidro. Garrafas, copos, taças, potes, louças, entre outros. Então, todo material que for de vidro vai na lixeira verde. Aqui falando do vidro, é importante lembrar que quando jogamos fora objetos de vidro, principalmente se eles estiverem quebrados, nós devemos protegê-los para que a pessoa responsável pela coleta não se machuque. Então, se eu vou jogar algo de vidro, eu não posso só colocar numa sacolinha e colocar lá na coleta. Não, gente. Precisa tomar cuidado para que nem nós,
nem a pessoa responsável pela coleta se machuque e se corte com esse vidro. Então aqui a prof colocou alguns exemplos. Então colocar em uma caixa, até escrever, né, que tem um vidro quebrado ali dentro. Aqui colocar, né, dentro de uma garrafa PET, fazer como se ela fosse um pote e ali dentro colocar objeto, uma caixinha de leite, algo que proteja aqueles cacos e que ninguém se machuque com eles, ok? Então esse aqui é bem importante, a gente não pode jogar o vidro de qualquer maneira, ele tem que estar protegido, ok? A lixeira marrom, então, é o lixo orgânico. Nela, então, a gente joga restos de alimentos. Esses materiais da lixeira marrom, eles não vão para reciclagem, ok? Eles são levados para os aterros sanitários, onde recebem o destino correto. Nós vamos ver em outras aulas bem certinho, bem especificado sobre o lixo orgânico, o que ele é, o que acontece depois com ele. Mas, então, hoje, o recado é que o lixo da lixeira marrom, então aí na sua casa, por exemplo, o lixo que é de restos de alimentos não vai para a coleta seletiva dos materiais recicláveis. Você vai colocar normalmente nos dias que passa o caminhão, ok? Que aí esse material ele vai lá para o aterro sanitário porque ele não é material reciclável. Existem também as lixeiras pretas, laranjas, brancas, roxas e cinzas, que recebem tipos específicos de materiais, mas que não são tão comuns no nosso dia a dia. Então, às vezes, se vocês verem lixeiras dessas cores, elas também existem, mas não são tão comuns. Por quê? A lixeira preta é para madeira, a lixeira laranja para resíduos perigosos, como pilhas, baterias, a branca para resíduos ambulatoriais, então seringas, medicamentos, materiais que são utilizados no hospital, nos postos de saúde, a roxa para lixo radioativo e a cinza para o lixo que não é reciclável. Então também existem essas, mas não são tão comuns da gente encontrar, elas ficam em lugares bem específicos. Separar e enviar para a reciclagem os diferentes tipos de lixo é responsabilidade de todos. Não é papel só da mãe, do pai, só dos adultos da casa. Todos na casa são responsáveis. Dentro de casa, na rua ou na escola, todos devem colaborar com a reciclagem, com o meio ambiente. Então, na escola também, se nós temos lá as lixeiras coloridas, colocar o lixo, o material na lixeira correta, ok? Não jogar o lixo no chão, que eu acho que isso vocês já sabem, né? Mas é sempre bom lembrar, lixo é no lixo e não na rua, não na calçada, não no chão, não no rio, ok? Lembre-se, pequenas atitudes do nosso dia a dia já são muito importantes e sustentáveis e o meio ambiente agradece. Então a gente não precisa fazer grandes ações para ter atitudes sustentáveis. São pequenas ações do nosso dia a dia, como separar o lixo, tomar um banho mais rápido, fechar a torneira quando não estou usando, economizar água, economizar energia elétrica. São todas atitudes de sustentabilidade que vão ajudar muito o meio ambiente. Então, se cada um na nossa casa, na nossa rua, no nosso país fizer um pouquinho, vai fazer muita diferença. Muito bem, pessoal, então a nossa aula hoje sobre sustentabilidade e reciclagem vai ficando por aqui. Então, sustentabilidade e reciclagem sempre vão andar juntas, porque se eu reciclo, eu estou tendo uma atitude sustentável, ok? Se ficou alguma dúvida, leia os nossos slides novamente, assistam a nossa aula, pesquisem mais sobre o assunto que vocês com certeza vão achar bastante material legal também, ok? E depois, com muita atenção, muito capricho, vocês realizam a nossa atividade lá na plataforma, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula e até mais!